pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um Clube do Livro. Nós vamos falar hoje de um livro que eu achei bastante interessante. Ele se chama Agonia do Eros. É de um filósofo alemão que chama Byung-Chul Han. Ele nasceu na Coreia, mas se radicou na Alemanha e hoje é professor lá. Ele faz uma análise da sociedade atual e de como a sociedade atual acaba construindo individualidades que estão ficando doentes de alguma forma, ou que elas acabam perdendo a alegria de viver, né? Acabam perdendo paixão por viver. E nesse livro chama Agonia do Eros, é justamente porque mostra como o amor e também a paixão, o desejo erótico, ele acaba sendo constrito, acaba sendo perdendo espaço, ele acaba sendo dilapidado diante das condições da nossa sociedade. E quais são essas condições da nossa sociedade para o Han? Ele percebe que na nossa sociedade nós estamos passando por uma fase do capitalismo que ele chama de neoliberal. E quando que é que ele escreve esse livro para ele perceber isso? O livro ele foi escrito em 2012, lançado aqui no Brasil em 2017, mas a construção dele foi em 2012. E 2012, o que estava acontecendo no mundo, né? A gente estava vivendo o quê? Nós estávamos saindo da crise de 2008, nós tínhamos ali passado pela Primavera Árabe. Com a Primavera Árabe, ali, a gente percebeu como houve um boom das redes sociais, então está vivendo um boom das redes sociais. Além disso, a gente não pode deixar de mencionar o local onde ele vive em Berlim, na Europa Ocidental, num país de capitalismo amplamente desenvolvido, com multinacionais em todo o mundo, né? Além disso, o que a gente pode falar mais? Ali nós temos a construção de um capitalismo informacional cada vez maior e ali a construção também dessa austeridade fiscal, né? Austeridade fiscal a partir da crise de 2008 como uma forma de equacionar uma saída para a crise de 2008. Então ele está vivendo nesse contexto, né, de 2012, há 10 anos atrás praticamente, 11 anos atrás quase. E a partir então dessa visão dele de 11 anos atrás é que ele vai escrever esse livro. Então hoje nós já temos eu não percebo que houve modificações significativas na construção dessa realidade social, mas a gente pode perceber que não é a realidade social brasileira, e sim a que ele vive na Europa Ocidental. Ele percebe que há essa agonia do Eros e percebe então que existe esse neoliberalismo, e esse neoliberalismo ele é marcado por uma sociedade do desempenho, em que o sujeito ele acaba sendo o seu próprio algoz ou seu próprio explorador, tá? Então, o capitalismo vai concitar essa pessoa a dar sempre mais, porque ela sempre pode trabalhar mais, ela sempre pode fazer o seu sucesso acontecer, ela é responsável pela sua felicidade, e com isso vai incentivar, através de um poder de desempenho, digamos assim, incentivar que essa pessoa sempre produza cada vez mais. Sempre produza cada vez mais, dentro de um ambiente de positividade, em que ele meio que também é infantilizado, né? Não percebe aí as negatividades que existem no mundo. E para o autor, o ambiente de apenas positividades elimina a possibilidade do amor, elimina a possibilidade da paixão e vai dilapidando o Eros. Ele percebe que para você perceber o outro, você precisa de também perceber o outro em sua integralidade, não apenas as suas positividades. Então é preciso você perceber o que é positivo e o que é negativo, e nessa relação dual você vai conseguir, nessa relação integral, né, você vai conseguir interagir com o outro. E é a partir dessa interação que você recebendo aí um choque, uma desestabilização de si,
se torna possível você transformar-se, modificar-se, crescer quanto ser humano. Então, ele percebe que isso é sintomático na sociedade da qual ele vive, em decorrência desse modo de produção. Ele se vale de conceitos Foucaultianos, né, de Michel Foucault, mas, ao mesmo tempo, ele critica algumas posturas de Michel Foucault, e também ele dialoga com outros pensadores e filósofos, tanto do século XIX, do século XX e do século XXI. E com isso ele vai construir a sua postura teórica sobre como ele percebe a nossa sociedade caminhando por um lugar em que o amor não tem mais espaço, né? Em que se vive a mesmice do eu, em que se vive uma narcisificação do mundo, né? E tudo isso em razão do modo como nós temos a construção do nosso modo de produção e também, diante desse modo de produção, uma construção ideológica que guia as pessoas para agirem como devem agir. O livro ele é construído em alguns capítulos em que ele vai explorar o significado dessa dilapidação do amor ou dessa agonia do eros em diferentes âmbitos. Num primeiro momento, a gente pode perceber ali que ele chama de melancolia. Então, são 7 capítulos. Capítulo 1, ele chama de melancolia. Nesse capítulo, ele vai explorar principalmente as implicações dessa agonia do eros para a questão do burnout, da depressão, e de como o sujeito, então, acaba totalmente pressionado dentro dessa sociedade do desempenho. No capítulo 2, ele vai falar não poder, que vai abordar justamente o significado de eros, né? Não poder, ele vai entender como uma manifestação do eros e vai explorar isso. O 3, ele vai abordar o mero viver, que é diferente de um bom viver, e daí ele vai explorar isso a partir da Grécia, conceitos de filósofos gregos. O capítulo 4 ele vai abordar a pornografia, em que ele entende não a pornografia somente como manifestações de sexualidade, as quais entram também dentro da pornografia, mas a pornografia no sentido mais amplo, em que ele constrói esse sentido de pornografia, ele constrói no sentido mais amplo, não só apenas nas manifestações explícitas de sexualidade. Ele entende que da forma como está acontecendo, acaba sendo um fenômeno social negativo, porque implica uma narcisificação da pessoa e das suas relações, em que ele não consegue mais ter relações, né? Ele é uma vivência de si para com si. Tudo é um estímulo a ele mesmo. 5, fantasia. Então ele vai perceber como o amor é necessário para que a fantasia se dê, em que ela possa ser chamada de fantasia. E na medida em que o eros perde espaço, não se pode mais ter fantasias verdadeiras. E no 6, política do eros, ele vai perceber como também o amor, o eros, ele é importante para a política, para a manifestação política. Porque, segundo ele pensa, a nossa sociedade atual, os partidos políticos, os próprios políticos estão considerando as pessoas mais como consumidores e o Estado como fornecedor de serviços do que um Estado, do que uma vivência política em que haja união entre as pessoas para um fazer político, para um agir político. Ele entende que esse fenômeno ele se dá em razão justamente dessa sociedade de desempenho em que o eros perde espaço e há essa narcisificação, esse olhar apenas para si. E por fim, tem o capítulo 7, que ele chama de o fim da teoria. Ele vai buscar explorar como o eros tem implicações para o próprio pensamento, para a própria filosofia, e como ele é imprescindível para que o pensamento, a ciência, a filosofia aconteçam e existam. Sem o eros, as pessoas não podem, então, realizar um pensamento pleno, que possa ser chamado de pensamento. O que há sem eros é apenas uma relação de adição, de repetição, e não posturas criativas e construtivas a respeito do mundo. Nesse breve resumo que eu fiz para vocês, eu
elenquei aí alguns temas que ele aborda ao longo do livro, justamente em razão dessa agonia do Eros. Ele vai perceber então como essa agonia do Eros tem implicações em diferentes âmbitos da nossa vivência enquanto ser humano. E como é importante encontrar mecanismos para que isso seja modificado. Então ele faz todo esse movimento de perceber como essa agonia do Eros tem consequências para a nossa sociedade. Então é um livro que eu recomendo a leitura. É um livro curtinho, como vocês podem perceber, mas que dá para a gente extrair elementos para fazer fazer um olhar sobre o mundo que é bem legal. Assim, eu gostei do que o autor escreveu, vou ler outros livros desse autor e buscar entender seu pensamento. E é claro que a gente não toma como verdade o que ele disse, sim como uma proposta de compreensão do mundo. Então é assim que nós devemos fazer com todas as pessoas que nós escutamos, né? Nós devemos escutar todos, tomar como a verdade daquele sujeito e a partir da percepção da verdade daquele sujeito formarmos a nossa própria caracterização ou percepção da realidade, né? Então eu considero que o autor ele escreve bem, né? Ele consegue aí nos entregar bastantes reflexões. Ele ao longo do texto ele também faz vários links seja com filmes, sejam com livros. Ele busca fazer também essa como se fosse esses exemplos. Ele dá esses exemplos para tornar mais compreensível o que ele propõe, a sua proposta de compreensão. E eu acho um texto interessante para demarcar essa nossa sociedade que nós vivemos. Leiam esse livro, digam o que vocês acham sobre ele, escrevam aí nos comentários para que seja possível nós fazermos um diálogo legal a respeito dele, se vocês concordam ou não com as ideias que ele entrega para nós. Beleza? Vou deixar também no link na descrição algumas resenhas que eu encontrei, como uma forma também de vocês terem um pouco maior de acesso ao conteúdo do texto, tá? E vocês vão perceber que essas resenhas são de 2019, 2020, 2022. Então, esse livro ele chega aqui no Brasil com uns 10 anos de diferença ao que ele chegou na Alemanha. Se a gente percebe isso, a gente vê que as ideias que ele possui hoje provavelmente já são diferentes, né? Então, é uma descrição daquele tempo, daquele momento em que ele estava existindo. Provavelmente ele já aprimorou alguns pontos ou abandonou alguns outros e não é o pensamento dele hoje, né? Nós temos aqui uma descrição do Han em 2012. Beleza? Até mais, espero que tenham curtido o vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e leia o livro para a gente conversar. Até mais, tchau, tchau.